Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. O site do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes simplesmente saiu do ar depois de uma denúncia internacional. Isso mesmo, uma empresa europeia foi alertada sobre as sanções da Lei Magnitsky e em menos de 24 horas derrubou tudo. E o mais simbólico é que isso acontece justamente no momento em que a imagem do STF está cada vez mais desgastada, com ministros demonstrando sinais de cansaço, medo e até impotência diante da pressão. E eu vou te mostrar agora todos os detalhes desse caso e o que isso pode significar para o futuro do judiciário no Brasil. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho e a continuar trazendo a verdade que a mídia não mostra. Quem deve estar, talvez, com cara de choro ou de irritação hoje é o ministro Alexandre de Moraes, que não apareceu ali nas conversas. Ele apareceu, né, agradecendo, né? Mas saiu uma informação hoje à tarde de que o site do escritório da esposa de Moraes, escritório de advocacia, banca da família, está offline. Está mesmo, se você for entrar e digitar ali na internet Barce de Moraes, escritório de advocacia, vai dar esse resultado aí de que não é possível acessar o site. O que aconteceu? Um vereador aqui de Curitiba denunciou a empresa que faz a hospedagem do site lá na Europa, de que, afinal, a dona desse site, a pessoa responsável pelo escritório de advocacia, é sancionada pela Lei Magnitsky. Então, consultou apenas a empresa. Tudo bem, vocês vão continuar mantendo o serviço para uma pessoa sancionada? E aí deu no que deu, né? Menos de 24 horas depois, a empresa retirou do ar o site do escritório de advocacia. O Alexandre de Moraes deve estar se perguntando, né? Assim fica difícil a família trabalhar, né? Assim fica difícil conseguir atender aos clientes e prospectar novos clientes. Uma face visível da Lei Magnitsky. Ficou simbólico, né? No mesmo dia em que eles... Se a gente for analisar a expressão das emoções, né, de cada um ali naquela fala, o ministro Barroso, a expressão física dele é de um extremo cansaço. Dá até para você ver certos toques depressivos ali, né? Como o Vargas bem lembrou, bem citou, tem aquele momento que ele fala assim, da minha longa jornada, ele estica o O do longa, você vê que ele tem um certo... Já havia rumores de que ele talvez se aposentasse, né, do Supremo Tribunal Federal, estava tentando cavar uma embaixada em Roma, na Itália, para poder escrever os seus livros, né, naquela imagem romantizada que essa geração do Barroso tem. O ministro Gilmar Mendes, já acho que a emoção dele já demonstra muito mais o medo do que possa vir para cima dele, porque eu acho que e isso é um problema, né? Que talvez a gente possa explorar isso melhor hoje, né? Essas relações que os ministros, enquanto ministros que já ganham muito bem, mas eles se tornam milionários em função da atuação de suas esposas e parentes em escritórios de advocacia, que acabam se tornando relevantes pelo fato de eles serem ministros e não pela sua atuação como advogados, especificamente falando, né? Cresce-se, né, a dimensão do que eles ganham. E quando isso é atacado, né, quando isso é sancionado também, né, então não é só uma questão da função ali, né? Quer dizer, não vai ter muita saída. E é simbólico o site porque a dimensão da vida virtual, no mundo virtual não tem fronteiras, mas a internet ela tem uma base. E quase todas essas chamadas Big Techs, elas são todas norte-americanas, empresas norte-americanas, que por isso mesmo estão obrigadas a cumprir as sanções da Lei Magnitsky e equivale, de certo modo, a uma morte digital, né? a uma pena de morte digital, se não financeira também, porque também todo o sistema financeiro passa por ali. Quando isso começa, a realidade começa a bater em pessoas que precisam ser tão convictas do que estão fazendo, e estão tão convictas de que os outros vão reconhecer o que eles estão fazendo. Quando se vê que isso não acontece, que não tem mais para onde correr, essas emoções que se revelam ali mostram exatamente os sites caindo fora do ar. Para mim, cada emoção daquela ali é um site caindo, entendeu? É um perfil caindo, porque não tem mais. A expressão das emoções de hoje é a expressão da impotência. Não é da vitória, talvez nem do fracasso, é da impotência. Só nos resta agora, como diz o poema do Manuel Bandeira, falar o 33 agora, porque não tem muito o que fazer mais não. O vereador curitibano que alertou a empresa europeia sobre a hospedagem do site de uma pessoa que é sancionada pela Magnitsky, pela Lei Magnitsky, ele
alertou ao site europeu, a empresa, que eles também têm operações nos Estados Unidos. Então só estava consultando. Vocês vão continuar provendo esse serviço? E aí o que o vereador declarou em reportagem à Gazeta do Povo foi o seguinte: qualquer brasileiro que identificar serviços estrangeiros sendo usados pelo casal pode denunciar para que as sanções sejam aplicadas em toda a sua extensão. Em outras palavras, qualquer cidadão, né, de qualquer parte do país, vendo que algum privilégio se mantém, de alguma forma a lei Magnitsky está sendo driblada, pode levantar o dedo, né, e fazer a denúncia. Todo mundo é um pouquinho de Alexandre de Moraes agora. Só avisar que cai. Os 230 milhões de tiranos, não é isso que foram chamados? Conseguiram. O que dizer sobre ter saído do ar aí o site, Vargas, e o fato também de que as pessoas podem também apontar o dedo e não só ter o dedo apontado contra si, né? É um pouco de democracia isso, não? Tosi, eu acho que este seu comentário traz à luz o elemento que me parece que na base de todas as tensões talvez seja o mais destacado, que é: o Brasil ainda não se reconciliou com o avanço de uma ideologia, um pensamento, uma visão de mundo conservadora. Ao contrário de outras nações que têm uma tradição democrática cristalizada, como é o caso dos Estados Unidos ou da Europa, valores conservadores, ou, se quiserem, valores liberais, que têm um vínculo, uma visão mais importante do papel da propriedade, da liberdade de expressão, da vida familiar, que lá sempre tiveram, de algum modo, algum grau de influência na sociedade civil, pode aumentar ou diminuir, lá nesses países servem como um anteparo, servem como um equilíbrio que faz com que as tensões no âmbito do poder entre os representantes do povo e as lideranças judiciais sejam matizados ou não sejam levados ao extremo. No Brasil isso nunca houve. O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 35 anos foi uma espécie de hegemonia de um grupo político que identificou a democracia, a transição democrática, como o único viés, ou como a única bandeira organizada em torno de um conjunto de lideranças que, por sua vez, passaram a informar e a influenciar praticamente todas as organizações que operam na sociedade civil. E é por isso que nós vemos, entre os grupos universitários brasileiros, uma tendência muito clara de um pensamento progressista bastante convencional. Assim como em uma grande maioria da imprensa tradicional brasileira, assim como entre organizações mais influentes da sociedade civil, assim como entre os diversos representantes que ao longo da história cumpriram um papel importante nas igrejas, até recentemente. E tudo isso acaba criando uma percepção de que ser democrático, ser a favor da liberdade, dos direitos humanos, é o monopólio de um conjunto político de esquerda. Quando esse monopólio é questionado com outros grupos políticos que também compartilham a visão democrática, que também aspiram os valores da liberdade, que também promovem a pauta dos direitos humanos, porém, que entendem que a maneira de os poderes se articularem para cumprir esses fins é distinta, os poderes não reconhecem, se degladiam e acusam este novo campo político como ilegítimo ou autoritário. A solução definitiva para os problemas brasileiros, a meu ver, ou pelo menos nessa etapa da nossa vida democrática, passam por algum grau de aceitação e reconciliação entre esses grupos. O que vai acontecer à medida que a sociedade civil ganhar mais representação de grupos que são alinhados com valores mais conservadores, à medida em que os grupos políticos de perfil mais conservador também passarem a exercer influência em órgãos de controle e também na medida em que os próprios líderes do judiciário identificarem que estes valores destes grupos não são uma ameaça, mas são uma qualificação da própria democracia. Ter uma democracia mais rica e próspera é ter uma democracia mais diversa e não mais monotônica, que parece ser o que tenha prevalecido no discurso brasileiro. Pois é, mas isso faz uma ponte, que você disse, Vargas, com o que
declarou ontem nas Nações Unidas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo aquela confusão, né, entre a derrota da esquerda sendo sinônima de derrota de democracia global no mundo, né? Essa confusão, essa tentativa de misturar o significado das coisas, né, perverter a linguagem, como a gente falou ontem, né, isso precisa ser revisto e ser observado atentamente, né?